Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te dê direção em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus que nos dá força, Tu és o Deus que nos acolhe, Tu és o Deus que nos livra. Meu Deus, que em nome do Teu Santo Filho Jesus, Pai amado, que o Senhor venha mover agora sobre cada vida, sobre cada irmão, sobre cada ouvinte agora, Pai. Livra eles, Senhor, de toda opressão. Livra eles, Pai amado, Senhor, daqueles que estão sem força, sem vigor, sem entendimento, sem discernimento. Senhor, Tu és o Deus que dá força ao cansado, Pai, aquele que não tem nenhum vigor. Senhor, toca, Pai amado, o mais profundo, Pai amado, do seu íntimo, Senhor. Levanta eles, Pai amado, Senhor, dessa situação de prostrado, Senhor, porque Tu és o nosso ânimo, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa direção. Meu Deus, que o Senhor possa agora desfazer toda a obra do mal, todo o intento maligno, meu Pai, que tem se levantado, impedido, Pai amado, trazendo esta fadiga, trazendo esta canseira, meu Pai, que todo conselho do mal, em nome de Jesus, seja dissipado. Amém? Meus irmãos, é uma luta constante. Para se desviar é um segundo, meu irmão. Nós precisamos permanecer no caminho, precisamos permanecer na palavra, precisamos perseverar sempre, o dever de perseverar e nunca esmorecer. Deus não quer que a gente esmoreça. Nós temos uma luta, nós lutamos contra essa natureza que está em nós, essa natureza humana. Não podemos nos deixar levar pelas nossas fraquezas, meus irmãos, pela falta de ânimo, pela falta de vontade, pela falta de direção. Precisamos, meus irmãos, estar comprometidos com Deus, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Não podemos só estar envolvidos, precisamos estar comprometidos, meus irmãos. Comprometimento de andar na presença de Deus. Nós vemos que estamos vivendo tempo onde as pessoas perderam totalmente a reverência de ser guiado pela palavra de Deus, de andar na presença do Senhor. As pessoas estão olhando as situações, estão ficando cansadas, desanimadas. E é isso, meus irmãos. Quando Jesus ele diz, e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E eu digo, por que o amor se esfria, meus irmãos? Porque se nós olharmos as circunstâncias, se nós olharmos os homens, se nós olharmos as obras atualmente, se nós olharmos a moda que hoje é ser gospel, a moda é ser gospel, mas nós não vivemos numa moda, meu irmão. Nós vivemos uma nova natureza. Nós vivemos em Cristo Jesus. Aleluia. Então isso traz o desânimo. Quando o cristão, ele começa a olhar os homens, eles começam a olhar as circunstâncias que estão ao seu redor, eles se deixam levar pelo desânimo. Meus irmãos, ainda que todos estejam passando de largo da palavra, muitos podem estar blasfemando, mas nós temos que permanecer fiel. Amém? Do mesmo jeito que Deus permanece fiel, se nós não permanecermos fiel, nós temos que permanecer fiel na palavra, meus irmãos. Essa é a ação do diabo, essa é a ação exatamente de trazer esse grande esfriamento espiritual. Porque os homens olham à sua volta, eles olham, parece que vive conforme anda a humanidade, como anda a maioria. Então eles se deixam levar pela maioria. Se a maioria está fria, eles ficam frios. Se a maioria não persevera, eles também não perseveram. Meus irmãos, nós não temos que ser deixados levar
por um sistema religioso, nem por aquilo que está à nossa volta. Nós temos realmente que ser fervorosos, meus irmãos. Nós temos que ser fervorosos. Então, aonde está o parâmetro? Aonde está a nossa direção? A nossa direção não é olhar como está lá fora e andarmos conforme o povo está lá fora, meu irmão. Nós temos que andar conforme a palavra de Deus nos ensina para andarmos. Nós temos que ser atuantes, ser fervorosos, ser compromissados, meus irmãos. O crente tem que ter compromisso com Deus, tem que estar comprometido com Deus, tem que estar comprometido com o seu próximo, tem que estar comprometido em ser um novo ser, em ser uma nova criatura. E precisamos perseverar, meu irmão. A luta é perseverar, porque nós tomamos uma avalanche em todo o tempo, meu irmão e minha irmã, com a circunstância. Primeiro, temos a maior luta, que é contra a nossa própria natureza. Nós lutamos contra nossos próprios princípios. Se nós realmente não buscarmos a face de Deus, se nós não buscarmos o reino de Deus, se nós não buscarmos a justiça de Deus, nós vamos ser realmente levados por esta avalanche que nos carrega, que é o mundo e as suas concupiscências, meus irmãos. O mundo e as suas concupiscências, elas nos carregam, nos sobrecarregam. A nossa natureza é uma natureza caída, uma natureza que se deixa levar exatamente por toda a influência neste mundo, meu irmão, e da ideologia deste mundo. E nós precisamos viver na palavra de Deus, precisamos viver o sobrenatural de Deus, meus irmãos. Aleluia. Por isso que Jesus, lá no livro de Apocalipse, fala com as igrejas, glória a Deus. A mensagem, principalmente na segunda carta à igreja de Esmirna, e tendo, amém, o anjo da igreja, e ao anjo da igreja de Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Tremendo, né, meu irmão? Glória a Deus. O Senhor está dizendo que conhece as nossas obras, conhece as nossas tribulações. Amém? Glória a Deus. A igreja que se achava realmente pobre, mas era rica. Glória a Deus. Aonde está a riqueza, meu irmão? A nossa riqueza está na perseverança. A nossa riqueza está em permanecer na presença de Deus. Ainda que a igreja de Esmirna, ela realmente estava no meio de uma tribulação, meu irmão e minha irmã, e havia uma pobreza no meio daquela tribulação. Meus irmãos, muitas vezes passamos pelas tribulações, passamos pelas dificuldades, mas não negamos o nome do Senhor, glória a Deus, permanecemos fiel, glória a Deus. É isso que Deus está falando com você, meu irmão e minha irmã. Aleluia. As tribulações deste mundo não podem nos separar realmente de Deus. E nós vemos que o Senhor ainda dizia à igreja de Esmirna que eles ainda seriam tentados por 10 dias, mas o Senhor dizia para eles: ser fiel até a morte, glória a Deus, e eu vos darei a coroa da vida. Meu irmão e minha irmã, o Senhor está falando muito conosco, que nós precisamos permanecer fiel, precisamos permanecer fiel em todo o tempo. Não podemos esmorecer, não podemos cair, não podemos voltar. Temos que permanecer firmes na palavra de Deus. Eu digo que as pessoas
desanimam por tudo, por qualquer coisa, meus irmãos. Eu quero que você entenda que tem valores neste mundo, meu irmão, que nós damos valores, damos muitos valores pelas coisas. Parece que quando coisas desagradáveis acontecem conosco, nós perdemos toda a direção, todo o ânimo. Muitas vezes queremos realmente que tudo que está à nossa volta esteja dizendo amém, esteja numa concordância realmente com Deus, mas parece que tem situação que faz a gente desfalecer. E uma das coisas que faz muita gente desfalecer é a família, é a casa, os filhos. Muitas vezes os filhos, eles realmente desprezam os pais, meus irmãos. Mas nós não podemos perder a direção, não podemos perder o foco por nada, meu irmão. Precisamos permanecer firmes e fiéis. Eu digo, deixa tudo na mão do Senhor. Não podemos desfalecer o nosso coração pela tristeza. Ainda que somos blasfemados, quantos pais realmente não são blasfemados pelos filhos? Quantas situações da nossa vida nós somos blasfemados? Os filhos realmente não têm gratidão, não têm amor. Mas, meus irmãos, nós não podemos desfalecer, não podemos perder a nossa direção, não podemos perder o nosso ânimo por nada. Glória a Deus, aleluia. Precisamos manter os valores espirituais. Os valores espirituais é ser fiel a Deus. É ser fiel a Deus, meu irmão, com o coração realmente na oração. Aleluia. Porque tem coisas que parece que vêm nos roubar, vêm nos sugar. Tem pessoas que realmente que perdem ali algum conforto, perdem uma situação confortável que estava na sua vida. Parece que quando os filhos se revoltam, parece que quando os filhos realmente blasfemam, eles perdem a direção, perdem o ânimo, perdem a vontade. Meus irmãos, eu digo, não deixa nada tirar você da presença de Deus, aleluia. Nada, nada, nada pode nos tirar da presença de Deus. Nós precisamos ser firmes, precisamos ser fiel, glória a Deus, aleluia. Tem coisas que a gente não sabe por que acontece. Muitas vezes acontece até por erros nossos, aleluia. Porque muitas vezes não ensinamos a criança no caminho que devia andar na presença de Deus. Muitas vezes não coordenamos direito o caminho dos nossos filhos, meus irmãos, e deixamos a brecha da rebelião aberta por falta exatamente de repreensão, de ensinamento, e muitas vezes há no coração do filho uma dureza, uma ingratidão, uma falta de respeito. Quantos pais, meus irmãos, quantos pais hoje realmente sofrem porque os filhos abandonam, os filhos realmente desfazem dos pais, blasfemam contra a vida dos pais, mas nós não podemos perder a direção, meu irmão e minha irmã. Deus está falando, glória a Deus, amém, que nós precisamos voltar. Quando o Senhor diz, lembra, pois, de onde caíste, arrepende, volta à prática das primeiras obras. Com brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Meu irmão, as provas que nós passamos não podem nos tirar da presença de Deus. Do mesmo jeito que o Senhor estava dizendo à igreja de Esmirna, que alguns deles iam ser tentados por 10 dias e iam ser realmente presos, amém, para serem tentados, amém, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas o Senhor disse, ser fiel até a morte. Meus irmãos, as tribulações não podem nos tirar da presença de Deus. Nós temos que ser fiel, não podemos deixar nada nos tirar da presença de Deus. As pessoas saem da presença de Deus por nada, meus irmãos.
não é a nossa luta, não é a nossa tribulação. Jesus estava falando com a igreja de Esmirna, eles eram perseverantes, mesmo na tribulação, eles eram perseverantes mesmo numa pobreza que eles poderiam estar passando, mas eles eram fiel, meu irmão. As pessoas têm abandonado a Jesus por qualquer motivo, por qualquer situação. Meus irmãos, nós não podemos deixar nenhuma tribulação nos separar do amor de Deus. Não podemos deixar nenhuma tribulação, meus irmãos. Sabe por quê? Nós temos uma natureza caída. E se essa natureza caída ela está viva dentro de nós, e quando realmente os nossos sentimentos humanos caídos pelo pecado estão vivos dentro de nós, e toda vez que nós passarmos pelas tribulações, nós fizermos reviver esses sentimentos caídos, sentimento de dolo, esse sentimento de autocompaixão de nós mesmos, nos sentimos uns coitadinhos, nos sentimos uns miseráveis, meus irmãos, achamos que não somos devedor de tanta humilhação, ficamos doloridos, ficamos um coitado, aí já perdemos todo o ânimo, toda a vontade. Mas o Senhor está falando, meu irmão e minha irmã, faz os teus sentimentos realmente morrerem. Ainda que é o filho, ainda que seja qualquer situação, meus irmãos, não deixa isso abater a tua alma. Levanta, coloca-te de pé, deixa na mão de Deus, aleluia, deixa tudo na mão de Deus. Eu sempre me volto ao filho pródigo. Filho pródigo é muito tremendo porque quando ele pediu para que o pai desse a parte da sua herança, e quando o pai deu, passou uns dias, ele pegou e foi para uma terra longínqua. Meus irmãos, nós vemos que aquele pai, ele poderia ter impedido o filho de ir, porque não era tempo ainda do filho receber herança, porque o pai ainda estava vivo. Mas o pai lhe entregou a sua parte. E ele foi. Meu irmão e minha irmã, em coisas que a palavra diz que os pais não pagarão pelo pecado dos filhos e nem os filhos vão pagar pelo pecado dos pais. Toda a alma é minha, diz o Senhor. A alma que pecar, essa perecerá. Mas parece que quando um filho peca contra o pai, ele já pecou contra Deus. O filho pródigo, realmente, quando ele abandona a casa do pai, o primeiro pecado que ele fez foi contra Deus. Toda rebelião, ela é primeira contra Deus, meus irmãos. Tanto que o filho pródigo, quando ele se arrepende, a primeira coisa que ele faz, ele diz que ele pecou contra os céus e contra o seu pai. Ele sabia que ele tinha pecado contra Deus e contra os seus pais. Aleluia. Todo pecado contra uma autoridade, meu irmão. A primeira rebelião é contra Deus, meu irmão. Quando os filhos não obedecem aos pais, quando não se sujeitam aos pais, o primeiro pecado que ele comete é contra Deus. Há uma reconciliação, há tempo de nós realmente conversarmos, mas não adianta nós ficarmos com o dolo caído, perdermos a nossa vontade, a nossa direção. Nós temos que ficar na presença de Deus, aleluia, glória a Deus, orar, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque muitas vezes, muitos dos filhos são rebeldes e a gente não sabe o destino de ninguém, meu irmão. Só quem sabe é Deus. E muitas vezes tem almas carecendo que precisamos estender a nossa mão para resgatar as almas que estão padecendo. Mas nós acabamos sendo injustos. Queremos proteger aquilo que é da nossa carne, ainda que eles tenham blasfemado contra Deus, blasfemado contra tudo e contra todos. E muitas vezes, meus irmãos, não usamos da equidade de Deus. Temos uma balança com dois pesos. Só realmente nos interessamos e fazemos para aquilo que é nosso, o egocentrismo. Nós precisamos aprender a estender a mão, meu irmão. Glória a Deus. Quando Jesus diz, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Quando a sua mãe e os seus irmãos procuravam, e Jesus diz, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Jesus foi muito claro.
A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as cumprem. Olha que tremendo! Quem é a nossa família, meu irmão? Verdadeiramente. A nossa família, aqueles que ouvem a palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, meu irmão, glória a Deus, e as cumprem. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós precisamos estar sempre firmes e fiéis na palavra de Deus. Nós precisamos ter um coração firme, precisamos estar perseverando na presença de Deus em todo momento. Nós precisamos sempre estar lá no Salmo 84. Glória a Deus. Como o salmista diz, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 dias. Preferia eu estar à porta da casa do meu Deus que habitar na tenda dos ímpios. A tenda dos ímpios, meus irmãos. Muitas vezes nós temos filhos que são ímpios. Não é porque é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, meu irmão, que eles deixam de ser ímpios. Amamos, queremos que eles se salvem, sim, meus irmãos. Mas eu não posso realmente ter uma vida de tristeza, perder o meu ânimo, perder a minha direção, porque eles não querem nada com Deus. Eu preciso andar com aqueles que com o coração puro estão buscando a Deus, aleluia, e se alegrar com aqueles que se alegram no Senhor. Nós precisamos estar firmes, perseverantes em todo o tempo. Meu irmão e minha irmã, glória a Deus. A palavra diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si, onde põe o seu cílio, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu, Deus meu, olha aí, Rei meu, Deus meu, bem-aventurados que habitam a tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados. Amém? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Meus irmãos, nós temos que ter os nossos caminhos realmente aplanados. Glória a Deus, caminhos retos. Imagina um caminho cheio realmente de buracos, de brechas. Meus irmãos, nós temos que ter um coração, meu irmão, perfeito na presença de Deus. Temos que ter os nossos caminhos sem dolo. Precisamos tirar todo o dolo do nosso coração. E que mais que Satanás quer fazer a gente sentir é culpa. Eu digo, meu irmão e minha irmã, se você está na presença de Deus, se os seus caminhos estão aplanados, glória a Deus, nós não temos que deixar Satanás trazer qualquer tipo de condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam em espírito. Não podemos deixar a condenação. A tristeza é uma condenação, meus irmãos. Nós não podemos deixar a tristeza, mas nos nossos corações temos que ter perseverança, glória a Deus. Precisamos orar ao Senhor, orar com uma certeza, orar com uma alegria. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Precisamos estar passando, como diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte e a chuva também enche os tanques. Já pregamos muito sobre o vale de Baca, amém? Um lugar árido, um lugar realmente difícil, um lugar que os homens precisavam passar antes de chegar a Jerusalém. Mas, mesmo que seriam um lugar áridos, quando nós estamos na presença de Deus, Ele faz desses lugares uma fonte, porque a chuva também enche os seus tanques. Tem momentos, meus irmãos, glória a Deus, que nós podemos estar passando pela tribulação, estar passando por lugares áridos da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Mas se você
estiver passando, se a tua força estiver no Senhor, glória a Deus, e se o seu coração estiver aplanado, glória a Deus, você vai passar pelos vales da sua vida, e os vales vão se tornar em fonte, e os lugares vazios, meus irmãos, Deus vai encher a tua vida, Deus vai encher, glória a Deus. Tem situação na sua vida, meu irmão, que parece que está no vale, são lugares áridos, lugares difíceis, lugares cheios de espinho, lugares cheios de pedras, meus irmãos. Tem situação na nossa vida que tem tribulações, tem lutas, tem dificuldades, mas nós precisamos ficar firmes no Senhor, porque o Senhor vai fazer a gente passar por toda a situação, glória a Deus. Seja fiel no Senhor, não deixe essas situações difíceis que estão na sua vida te tirar do ânimo, te tirar da vontade, de buscar a força, glória a Deus, porque o Senhor diz, aqueles que andam na presença de Deus vão indo de força em força, glória a Deus, e cada um deles parece em Sião perante Deus. Irmão, nós andamos de fé em fé, de glória em glória, vamos de força em força, meu irmão. Glória a Deus. Anima o teu coração, levanta, entra na presença de Deus. Começa a buscar a face do Senhor. Não deixa nada te separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Glória a Deus, da unção de buscar esta água viva nas fontes, porque as águas estão no Senhor. Glória a Deus. O Senhor dos exércitos que escuta a nossa oração, Ele que inclina os seus ouvidos ao nosso clamor. Meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que levanta, Senhor, essas almas que estão abatidas. Tu és o Deus que coloca de pé, meu Pai. Tu és o Deus que dá entendimento para eles não desfalecerem mais os seus corações pelos seus sentimentos, meu Pai. Mas Tu és o Deus que levanta eles, que dá vida, Senhor, que dá entendimento, Senhor, porque Tu és o Senhor, meu Pai, que lembra, Senhor, das Tuas misericórdias, porque as Tuas benignidades, Papai, são desde a eternidade e para todo sempre, Senhor, que o Senhor possa mover, quebrar as cadeias, quebrar toda a afronta. Que o Senhor levante esses irmãos, Pai, para não ficar mais desfalecido nas suas tribulações, mas que ele tenha um ânimo, Pai amado, Senhor, para eles tirarem força da fraqueza, Pai, Senhor, para que possam passar por todas as situações e tribulações da sua vida, dando glória a Deus, cheio de ânimo. Tu és o Deus que toca naqueles que estão enfermos, levanta os que estão abatidos e abençoa cada um, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Levanta dessa situação de prostrado, não perca o ânimo, não perca a direção, glória a Deus, aleluia. O mundo não vai acabar, parece que você perdeu toda a tua vontade, perdeu toda a tua direção, não tem mais vontade de fazer coisa alguma. Eu digo, levanta, glória a Deus, porque tem muitas vidas que Deus quer te usar, aleluia. Parece que quando uma flor do nosso jardim murcha, nós já não queremos regar as flores da vida dos nossos próximos. O Senhor diz, coloca os teus olhos nas vidas, nas almas, louvado, engrandecido, porque somos instrumentos úteis de Deus. O inimigo quer desfalecer o teu ânimo e ele acerta o alvo. Ele acerta o alvo. O inimigo sabe aonde está o alvo, ele acerta o alvo, e quando ele acerta o alvo, ele derruba o teu ânimo, ele derruba a tua vontade, ele derruba a tua direção. Mas o Senhor diz, coloca os teus olhos na minha presença, na minha palavra, na minha direção, faz a minha vontade, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor abençoe a cada vida, que o Senhor dê direção em nome de Jesus, amém? Nós vamos ficando por aqui. Vai lá no mural e dá um glória a Deus em nome de Jesus. Amém.